peguem aí os lápis que vocês tiverem, ponham numa mesa, né, que nós vamos fazer alguns experimentos aqui. Olá galera, professor Juba aqui falando da Escola Casa e hoje o tema vai ser tipos de lápis e a sua utilização. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para ter mais conteúdos legais como esse daqui, tá bom? Então, uma coisa que é muito recorrente em aula, né, que o pessoal pergunta muito, que lápis que eu uso, né, e quando a gente vai falar de desenho, a pessoa fala assim, eu uso o lápis 6B, como se o 6B fosse um lápis mágico, né, maravilhoso. E o que quer dizer B desse lápis 6B? Vocês sabem? Nunca se perguntaram? Ou talvez já tenham ouvido falar e vocês sabem da consistência do lápis. Ah, ele é mais escuro, ele é mais clarinho, tá? Então, exatamente isso que nós vamos falar sobre hoje, tá? Então, pegue os lápis que vocês tiverem, ponham numa mesa, né, que nós vamos fazer alguns experimentos aqui, tá? Então, em falando em lápis, a gente vai acabar encontrando algumas vertentes de uso. Em geral, você vai usar o grafite, né, que tem uma certa consistência, tem uma aglutinação, tem uma certa porosidade e dependendo do tipo de lápis que você vai utilizar, ele vai ser bom para uma ou outra coisa. Não existe um lápis melhor do que todos os outros, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo, principalmente para meus alunos em aula. Perceba o que você quer fazer, que resultado que você precisa chegar, né? E daí sim vai avaliando as ferramentas que você vai utilizar para chegar naquele resultado. Em geral, quando a gente fala de lápis ou grafite, ou mesmo carvão, né, o pastel escuro, preto, dependendo de você, se você vai usar num papel branco ou se você vai usar num papel matizado, que é o quê? Que é um papel que já tem alguma colorização, que já tem alguma cor. Né? É bem interessante usar um papel colorido, se você nunca usou um papel colorido, para poder se valer também dos lápis brancos, né? Sejam lápis pastel, né? Os lápis as canetas nanquim brancas também são bem interessantes para você fazer um acabamento da luz, né? Uma outra forma completamente diferente de você entender a tal da luz e sombra. Você trabalhar com lápis que tem cor, porque você obrigatoriamente vai ter que colocar tanto a luz quanto a sombra. Mas vamos falar de lápis hoje. Então, para chegar num resultado como esse daqui, né? Que é foi uma tentativa do desenho do Alien, ou para chegar num resultado como esse daqui, que é um estudo um pouco mais realista, isso aqui eu mostrei em outros vídeos também, né? Como é que eu fiz? Que lápis que eu usei? Por que eu usei esse lápis? Então vamos falar de lápis, né? Eu tenho aqui uma série de lápis, um monte de lápis, a maioria deles Faber-Castell, eu procurei não pegar marcas nem nada, porque varia muito, tá? Tem algumas marcas que eu prefiro usar para algum tipo de trabalho, tem outras marcas que eu prefiro usar para outros tipos de trabalho. Tá? Mas, essencialmente, qual que é a do lápis? Se você olhar na bundinha do lápis, né, aqui atrás, você vai perceber que a maioria dos lápis que já tem uma certa qualidade, né, eles vão ter essa nomenclatura. Que é uma nomenclatura que, no caso, esse é um preciso de óculos. Olha só, produção. É um 6B. Tá? Então, um 6B. E vocês vão perceber, eu não estou fazendo muita pressão no lápis, eu poderia fazer até mais pressão, né? Ele tem uma certa consistência. Se eu tirar um pouco o peso da mão, se eu tirar bastante o peso da mão, né? Isso aqui que você precisa entender também. Dependendo do lápis que você está utilizando, ele vai permitir você chegar a um escuro ou um negro ali de preto no papel, né? Ou não. Os lápis mais escuros têm a nomenclatura de B. B quer dizer black, ou seja, preto, né? Escuro. Então, quanto mais B, 8B, né? 6B, 7B, porque agora tem os números ímpares também, né? Que o pessoal usa, eles vão ser mais escuros. Deixa eu ver se eu tenho um 8B por aqui. Eu tinha separado. Acho que esse aqui é 8B. Isso aqui, aliás, é um extensor de lápis. Você pode comprar isso ou fazer um em casa. Que também é interessante, ele serve não só... esse aqui é um 6B também. Ele serve não só para você ter uma extensão do lápis quando ele estiver acabando, né? Mas para você ter uma extensão do teu dedo, por assim dizer, né? Da própria postura, né? Se você tem uma abrangência maior ali da pegada no lápis. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre essa coisa da postura de pegada no lápis, que também vai influenciar muito, né? Como você coloca o traço. Então, o B ou o H, né, do finalzinho ali na bundinha do lápis, tem essa definição. O H
quer dizer hard. Olha que bonito meu inglês, né? Ou seja, deixa eu botar aqui preto, ou mais preto, e aqui mais duro, para vocês que estão bem no inglês ali. Então, hard em inglês quer dizer duro. Então, ele vai ser um lápis muito mais duro. Aqui eu tenho, esse aqui é um HB, né? O HB, ele basicamente vai ser um meio termo entre os dois. Então, ele automaticamente, ó, se eu não causar muita pressão, ele já vai ser bem mais clarinho do que o 6B. Mesmo colocando pouca pressão, ó, pouca pressão do 6B, ó, ele já tem um valor tonal, ou seja, ele já tem um valor tonal mais escuro do que o HB. Então, o HB, ele serve, em geral, para desenhos que são um pouco mais técnicos. Muita gente gosta de usar o HB para fazer esboço, né? Ou para trabalhar áreas que são extremamente claras, né? E para isso a gente vai ver que também existem outras ferramentas, tá bom? Eu, há muitos anos, quando eu pegava um aluno que tinha um traço que era muito duro, muito forte, né, muito escuro, né, que você pega um aluno que está iniciando em geral, ele vai fazer o desenho, ele faz o desenho escuro, assim. Né, o que não é tão recomendável se você não tem tanta experiência. Por quê? Porque você vai se comprometer, você vai ter um traço comprometido logo de início, né? E daí como é que você vai fazer? Você vai ter que apagar o tempo todo, né? E na hora que você apaga, principalmente um lápis desse aqui, né? Você pega ali um 7, 6B, tudo já vai ser mais complicadinho de apagar. Inclusive você pode nem conseguir tirar, né, a marca dele do papel. Tá? Então, outra coisa, quando a gente fala de pressão do lápis ou de quão escuro é um lápis, não depende única e exclusivamente do tipo de lápis que você está utilizando. Depende muito mais do teu controle manual, do refinar ali, vamos dizer, né, da tua pegada, né, quanto de pressão que você exerce no lápis. E isso tem a ver muito com a postura de pegada do lápis. Como assim? A gente tem a tendência, por estar acostumado a escrever, né? Deixa eu escrever meu nome aqui, Juba, olha lá, professor. Então a gente tem a tendência, A, B, C, de ter uma postura de escrita na hora que a gente vai desenhar também. Né? A gente acaba segurando o lápis aqui na pontinha, né? Os dedos ficam bem tensos, tensionados, né? Tudo fica tensionado e tal. E a gente acaba pivotando a mão a partir desse ponto. A gente descansa a mão no papel, né? Que nem eu estou fazendo aqui. E eu não estou dizendo que está errado, tá? Isso não está errado. Mas se você tem dificuldade de fazer alguns movimentos, você não consegue fazer círculos, retas e tal, nós vamos ter outros vídeos que vão falar especificamente sobre exercícios para conseguir fazer círculos e retas melhores, né? Só que o fato é que você tendo uma abrangência menor de traço, você também vai ter uma pegada exclusivamente tensa, né, de escrita no teu traço. Então é interessante também, em termos de postura do lápis, se você procurar, à medida que você estuda o desenho e tudo mais, né, pegar um pouquinho mais afastado do lápis, mais na bundinha do lápis. Precisa ser assim? Não necessariamente. Mas você vai perceber que isso vai te ajudar a ter um controle maior daquilo que você está fazendo, inclusive da pressão. Né? A gente acha que, né, você precisa estar ali para ter uma pressão grande, e não, eu posso estar trabalhando, olha aqui, na bundinha do lápis, e eu tenho um controle muito bom da pressão que está rolando. Inclusive, eu posso sair dessa situação, onde eu estou trabalhando exclusivamente com a pontinha do lápis, né? E se eu tiver que fazer um degradê, vai ficar muito mais difícil de eu conseguir fazer um degradê assim, do que se eu virasse ele de forma mais lateral em relação à folha e utilizasse aqui, ó, a lateral do lápis. Percebam que com a lateral do lápis, eu tenho aqui um ganho muito maior de área de aproveitamento aqui do meu grafite. Então, ó, né, eu posso ver que eu pego muito mais área do que se eu estivesse fazendo só com a pontinha. Então, às vezes você precisa de uma área muito mais homogênea, né? Estou fazendo uma bolinha, né? Vamos fazer um teste aqui numa esfera. Então, eu preciso de uma área bem homogênea. Olha só, automaticamente, ao segurar o lápis com essa postura, né, um pouquinho mais solto, ó, eu estou deixando ele relativamente solto na minha mão. Então, não estou segurando ele com toda a firmeza do mundo, né, para ter certeza do traço que eu estou fazendo. Não. Né? O esboço tem muito mais a ver com isso também. Ele é um traço muito mais leve. E fica a dica, via de regra, é mais fácil escurecer do que apagar depois. Né? Então, procure se autoeducar, vamos dizer assim,
para conseguir pegar no lápis, não só de uma forma mais leve, mas de qualquer forma, tanto muito mais leve, para você conseguir ter um controle mais refinado, né, do que acontece na ponta do lápis, quanto dos traços que você faz, né? Na hora que você fica preso aqui, existe uma dificuldade muito maior, por exemplo, de você fazer retas, né? Se você faz uma outra postura de pegada, né, fica muito mais fácil de você produzir retas, olha só. De você trabalhar com círculos, né, de você aprender. O esboço acaba ficando muito mais leve. Ó, e percebam, por mais que eu esteja trabalhando com lápis assim, né, eu não estou trabalhando com eles aqui na pontinha. Né, eu estou trabalhando bem mais afastado. Para isso também que existem, né, esses instrumentos aqui, que são os extensores de lápis. Porque eles sabem que o artista vai muitas vezes preferir pegar o lápis dessa forma, ou ele vai precisar de uma extensão maior para ter uma abrangência. Percebam que esse outro lápis aqui que eu peguei já é um lápis carvão, já é um lápis parecido com um lápis pastel, né? Na verdade é um pastel, então ele é muito mais escuro. E ao mesmo tempo, ó, ele borra bastante, tá? Então, eu peguei aqui um lápis pastel, e quando a gente fala de preto, né? Esse aqui é um 6B, mas olha a diferença, né? Isso aqui realmente é um preto. Isso aqui já é um cinza, né? Os lápis grafite, eles têm a tendência também do quê? De brilhar. Eles têm um acabamento muito mais brilhoso. Então, dependendo da posição que eu coloco isso aqui para a câmera, né? Ou na posição que você esteja enxergando isso daqui, você vai ver uma superfície muito mais brilhosa e ela pode tirar um pouco do contraste que você quer dar àquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes é interessante você trabalhar com um lápis bem mais escuro, olha só. Né? Porque o grafite, como eu falei, ele é brilhoso. Se você pega um lápis como um lápis carvão, ou um lápis pastel, ou mesmo um lápis de cor, né? Deixa eu ver, cadê o meu lápisinho de cor? Tá aqui. Eu preciso dar uma apontada. A gente já vai falar também de apontadores, ó. Tô com um apontador novo aqui, que é uma maravilha, né? Olha a ponta que esse cara consegue. E esses dois são muito parecidos, ó. Né? São muito parecidos. A diferença é que esse aqui é um lápis de cor, então ele tem uma cera, né? Que é um aglutinante ali que vai... ele não vai borrar tanto, olha só. Diferente desse lápis, que é um lápis pastel. Ele vai ter... Eu posso chegar nesse escuro aqui, mas eu vou ter que impregnar bastante o meu papel. Ó, eu consigo chegar nesse escuro com o meu lápis de cor, tá? Só que eu tenho que impregnar. E daí eu não vou conseguir fazer quase mais nada com ele. Já esse cara, ó, né, eu consigo inclusive, se eu borrar bastante, trazer um meio tom bem interessante e depois voltar a fazer uma tonalidade mais escura. Então, esses lápis, principalmente o lápis pastel ou os lápis de cor, são bacanas para você poder trabalhar também esses valores tonais. E no final das contas, o que a gente quer conseguir controlar, né, com os lápis diferentes é o valor tonal. Né? Lembrando, para quem não sabe aí, quando a gente fala de luz e sombra, a gente fala especificamente de valores, ou seja, valores tonais. Eu estou trabalhando aqui com um lápis de cor, tem muita gente que tem medo de trabalhar com lápis de cor, porque eu não vou conseguir apagar, né? Mas olha só, eu consigo trabalhar o lápis de cor também de uma forma muito sutil. Eu consigo dar um tratamento fosco, ou seja, que não vai ser o brilho, né, do grafite, e consigo também trabalhar um degradê bem controladinho. Evidentemente, né, que trabalhar com lápis de cor, não vou apagar, realmente ele vai ser um pouquinho mais complicado de apagar, tanto que as limpa-tipos até apagam, olha só, que é essa borrachinha aqui. Nós vamos falar num vídeo só dessa borrachinha, vamos falar só de borrachas diferentes. Mas olha só, então existe uma forma de você trabalhar também com lápis de cor, tá? Preto, que dá uma situação bem mais fosca ao traço, bem mais escura. E fica interessante, tanto quanto o grafite. Você não precisa ter medo, tá? É uma questão, como eu falei, de treino já em outros vídeos. Tudo é uma questão de treino, principalmente o controle desse cara aqui, que tem muito a ver com o refinamento, né, de como você trabalha a pressão do lápis, como que você trabalha e conhece ou não o lápis com que você está trabalhando. Então, lembrando, B quer dizer black,
Quanto mais B, mais preto vai ser. Não só mais preto, mas mais esfarelado, né? O aglutinante dele, ele acaba sendo um pouco mais poroso quando a gente fala do grafite, né? Então o 6B, se você coloca ele na folha, ó, e vem tirando, ele vai ser muito mais poroso. Então você pode inclusive borrá-lo com o dedo, você pode borrar ele com um cotonete. Eu uso os cotonetes também para fazer um trabalho do esfuminho, né? Para quem nunca utilizou um esfuminho, esfuminho é isso daqui. O esfuminho nada mais é do que um papel enrolado, né? Como é que você limpa o esfuminho? Você pode lixar o esfuminho, ó, ele vai se autolimpando, ou você pode também com um estiletezinho vindo tirando lasquinhas aqui dele e fazendo a pontinha ali do jeito que você quer, né? Ah, mas isso é um lápis? Bom, não é um lápis, mas ele pode ser utilizado como lápis, ó, porque você vai impregnando a ponta dele aqui com o escuro e vem trazendo o esfumaçado. Por isso o nome esfuminho. Então muitos artistas utilizam o esfuminho ou um cotonete ou mesmo um pedacinho de algodão como esse daqui, né, para fazer ali os seus trabalhos de tonalidades mais sutis, né? Então você pega um cinza como esse, ó, ele é absurdamente sutil. Você está trabalhando um realismo, onde você trabalha a pele, né? Em que você não pode ter nenhuma textura evidente do papel acontecendo, né? Você pode trabalhar com outras ferramentas, como o cotonete, como um algodão, ou mesmo com alguns tipos de pincel, né? Olha lá, né? Você consegue trazer. Aqui eu estou pegando o borradinho do meu lápis pastel, né? E você pode trabalhar inclusive com o pó de grafite. Aonde que você vai conseguir pó de grafite? Do teu lápis, né? Claro que eu não vou fazer, eu vou fazer aqui em cima porque a gente está fazendo experimentação, mas você pegaria uma folhinha separada, uma lixa como essa aqui, a minha, que já está bem utilizada, né? Você vai pegar um lápis e você vai literalmente raspar o lápis. Olha só, à medida que você raspa o teu lápis, o que vai acontecer? Você vai ter um pozinho. Olha que bacana. Isso aqui é um pó de grafite. E o pó de grafite você pode, inclusive, né, como eu estava utilizando aqui o meu, ó, ele fica impregnado. Ó, é para você fazer, por exemplo, nuvens, né? Então, efeitos super sutis. Olha que legal que fica, fazer uma nuvem ali, né? Então você pode utilizar esse cara aqui para fazer efeitos e, ó, controlando a pressão do meu dedo aqui, eu consigo fazer efeitos bem mais sutis. Então não se limitem também a utilizar único e exclusivamente o lápis. Ah, o desenhista usa lápis. Não, o desenhista, o ilustrador, né, de forma geral, ele precisa ter a competência e se dar essa liberdade de experimentar com várias ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta, algodão para, né, fazer maquiagem. Mas não, é uma ferramenta de desenho, né? O Photoshop hoje em dia ele oferece uma infinidade de pincéis diferentes, né, de superfícies e texturas e coisas assim. E não é à toa que ele faz isso, né? Por quê? Vem da onde? Não, isso vem desse estudo bagunça aqui real que a gente faz. Isso aqui é um carvão vegetal, né, ó. O carvão digital também tem, por característica, a gente poder borrar ele bastante. Você pode misturar os dois, inclusive, é bem interessante, né? Olha só. Para conseguir tons e meios tons mais escuros e mais claros. E em cima disso, você tem o lápis Gioconda, que é um lápis, aqui ele não vai funcionar tão bem, mas que é um lápis branco, ó, que ele também acaba sendo um lápis pastel, que ele em conjunto com esse lápis aqui, quando você está trabalhando com um papel que é matizado, ou seja, um papel que tem uma cor, né, um papel pardo, fica bem bacana, porque daí você trabalha com o branco e com o preto, ou com o branco e com o preto, né? Tá? Então você vai aplicar a sombra de um lado e a luz do outro, e você pode inclusive, ao misturar os dois, olha lá, conseguir um meio tom, tá? Que bacana. Então o controle do lápis tem muito mais a ver também com a tua capacidade, o teu controle dos valores tonais. O lápis nada mais é do que uma ferramenta para você conseguir chegar nesses valores, tá? Então, continuando, você vai encontrar outras denominações de lápis,
tanto os B, né? Em geral, eu só vi até hoje lápis que vai até o 12B, que já é quase um carvão, que já é quase um lápis, né, de cor, assim, ele é bem escuro. Mas acho que a marca Staedtler, algumas outras marcas, tem desde o 12H até o 12B. Né? Então você tem uma gama gigantesca. E um lápis 4H, por exemplo, ele já parece um prego, ele é bem duro, né? E ele é bem clarinho. Né? Você vai tentar desenhar com um lápis 4H, por exemplo, né? ele vai quase desaparecer. E algumas pessoas usam os lápis mais clarinhos para fazer esboço. Se você tem uma mão leve, né, funciona maravilhosamente bem. Mas eu tenho percebido ao longo dos anos que se você tem uma mão pesada, né, mas eu tenho uma mão pesada, não adianta, eu vou querer marcar. É interessante você usar um lápis ainda mais escuro do que aquele que você está acostumado a usar. Por que isso? Eu vejo que a tendência de alguém que pega um lápis HB para tentar clarear o traço, quando essa pessoa é inexperiente, ela vai ter a tendência de fazer o quê? De querer ver o traço, então ela vai forçar ainda mais o traço na folha. A folha vai ficar marcada. Aliás, marcar a folha é uma coisa que você pode fazer com esse cara aqui. Isso aqui é um boleador, tá? Um boleador é um lápis, só que ele é só uma pontinha metálica, que você vai literalmente marcar a folha. Deixa eu fazer aqui uma marcaçãozinha. E depois você pode vir, por exemplo, né, com esse cara aqui. Olha que legal. E você vai ficar ali com o traço branco. Por quê? Você vai afundar literalmente a folha, né, e você vai conseguir o traço branco. Ele não acontece depois, tá? Isso acontece antes. Você pode fazer, inclusive, um desenho bem leve, daí vir marcando, né? Porque daí quando você joga, olha, o cinza por cima, as linhas brancas vão aparecer. Então quem trabalha com realismo, né, vai fazer bigode de gato, vai fazer pelos. Vocês já devem ter assistido algum tutorial na internet que a pessoa faz, né, um monte de risquinho com alguma coisa que parece de metal, que é isso daqui, e depois só ela faz uma camada bem leve e já aparecem vários pelinhos brancos. Depois ela vai fazendo uma sobreposição de pelos e é isso que dá a beleza do realismo, né, daquela sobreposição de valores tonais, tá? O realismo, ele acaba se caracterizando principalmente por duas coisas. Uma é a ausência do contorno. Então, assim como eu não tenho um contorno preto aqui à minha volta para determinar a diferença entre fundo e mim, né, entre eu e o fundo, né, a ausência do contorno também favorece essa ilusão que o desenho dá, né, de que é algo mais realista. Então, se você trabalha muito mais com valores tonais, né, com a luz e sombra, né, você consegue dar um aspecto ao desenho muito mais realista, mesmo ele sendo cartoon. Né? Você pega um desenho do Mickey, você não coloca as linhas, mas você faz o volume da cabeça do Mickey, ele vai ter um aspecto mais realista, mais tridimensional, né, como algumas pessoas falam por aí, tá bom? Então, continuando, esfuminho, nós temos tipos diferentes de esfuminho. Né? Esse aqui é um feito de algodão e esse aqui é um feito de papel. Né? Olha, eu não tenho encontrado diferença maior entre eles, tá? De novo é uma questão de você experimentar, de você ir lá comprar, como o esfuminho ele é papel enrolado, você também pode experimentar enrolar um papel em casa e fazer isso daí. Você vai perceber que a minha mão tá ficando toda melecada, né? Tá toda suja, né? A grande maioria dos artistas, quando vai trabalhar principalmente o realismo, eles têm muito cuidado com essas ferramentas, porque eventualmente vai borrar. Né? Então você vai perceber alguns artistas ou utilizando luvas de plástico ou colocando uma fina camada de papel embaixo da mão, né, para fazer o desenho, e por isso também do motivo de você estender um pouquinho essa pegada do lápis. Porque se você tiver que fazer um realismo e você está colado aqui, a pontinha do teu dedo aqui vai raspar o desenho e vai borrar tudo. Tá? Então é interessante pegar um pouquinho mais, como eu falei, na bundinha do lápis e trabalhar o controle dele um pouquinho mais afastado da ponta, né? Assim você vai conseguir, olha lá, ter não só um controle da homogeneidade do valor tonal que sai, olha, pode ser mais escuro, olha, aqui eu posso ir controlando à medida que ele vai entrando no outro valor, ó. Então deu para controlar de uma forma bem gradual o que acontecia com essa tirinha tonal aqui. E eu fiz exclusivamente trabalhando com lápis assim, tá? Deixa eu tirar aqui meu pozinho de grafite. Voltando a falar de postura, então. Postura de escrita, né? A tua mão tá toda tensionada, né? Você vai segurar o lápis ali e tal. Você vai fazer um círculo, vai ser difícil,
né, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer círculos e retas e coisas assim. Então é interessante começar a experimentar, tirar um pouco do peso da mão do papel, né? Você segurar o lápis um pouquinho mais afastado e deixar a coisa fluir um pouquinho mais leve. A gente tem a tendência, principalmente quem está iniciando, de apagar bastante no início. Procura mudar um pouco essa situação no sentido de, em vez de apagar mais, você faz um traço mais clarinho. Você não se compromete logo de início ao traço. Aí você vai poder trabalhar, visualizar melhor o que você está fazendo, né, sem precisar apagar o tempo todo. Tá? A dica que eu falei antes, né, se você tem a mão pesada, né, procura utilizar um lápis um pouco mais pesado, né, pode ser que no início isso seja um pouco confuso, mas olha que interessante esse pensamento. Né? Eu percebi que realmente, à medida que você está com um instrumento que é bem mais leve, né, o que vai acontecer? Com o HB você vai carcar na folha, você vai pesar. Né? Depois, se você precisar apagar alguma coisa, ó, se eu tiver que apagar isso daqui, o traço pode até sair. Mas eu fiz tanta força, né, na folha, deixa eu ver se vai ficar o efeito aqui. Fiz tanta força na folha, mas aparece um pouquinho, olha lá. Percebe? Já ficaram umas linhazinhas brancas ali, que eu afundei o papel. Dependendo da gramatura do papel que você está utilizando, né? Esse aqui é uns 180 gramas, então ele já afunda um pouquinho. Né? Para fazer trabalhos com bolhador, é interessante você ter um papel que tenha uma consistência um pouco maior para poder fazer esse trabalho. Mas o cuidado que eu digo é, quanto mais você carca o papel na folha, mais marcada vai ficar a folha. E vai acabar tirando da beleza do desenho, porque outras pessoas vão ver toda aquela coisa, tudo aquilo marcado. Né? Então procura tirar o peso da mão, né? E trabalhar e experimentar com lápis diferentes, com lápis que a gente chama de tem gramaturas diferentes. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença entre os Hs e os Bs. HB é um meio termo, você vai encontrar algumas denominações de lápis também, os lápis que são F, os G, né? Mas eles acabam, os número 2 é um lápis em geral que vai ter uma consistência de um HB para um 2B. Ele é um escurinho, mas nem tanto, né? Ele começa a ficar mais escuro, né? Então são lápis comuns, né? Lápis de escola, em geral é o lápis número 2, né? Que vai ser mais ou menos equivalente ali, dependendo da marca, né? A um HB ou um B até um 2B. Né? Os lápis da Staedtler costumam ser um pouquinho mais escuros. Né? Os da Faber depende da linha que você compra, né? Linhas mais profissionais, as linhas mais populares. Né? Então, vale a pena você experimentar. Tá? Lembrando sempre que não existe um lápis melhor do que o outro. Cada um serve a uma finalidade. Ou nem sendo lápis, né? Às vezes você vai usar um esfuminho, ou você pode usar um pincel, ou você pode usar um cotonete, ou você pode usar um pedaço de algodão, tá bom? Então não se limite única e exclusivamente ao lápis. E não só o lápis, você tem as lapiseiras, né? Eu vou mostrar aqui uma mais comum. Então você vai trabalhar fazendo um rachurado. Né? Olha que bonito que fica esse rachurado com a lapiseira. Eu até hoje já encontrei lápis ou grafites de lapiseira, né, que vão até o 6B. O problema com essas lapiseiras que vão até o 6B é que o grafite é tão fininho que, dependendo da força que você faz, ele quebra com mais facilidade. Você pode optar por pegar uma lapiseira como essa. Você vai perceber que a bitola do grafite aqui é um pouquinho maior. Né? Se eu for comparar aqui o tamanho... Opa, esse aqui está quase acabando já, né? A grossura de um grafite versus o outro. Né? Então, esse aqui é um 0,5, esse aqui é um 0,9, por exemplo. E nós temos também esse aqui que é uma bitola bem maior. Isso aqui eu acabo que é uma outra lapiseira, ó, também funciona como lapiseira, que eu acabo utilizando mais em lousa, né, com trabalhos um pouco maiores. Mas ela é ótima também. Alguns artistas gostam de utilizar esse tipo de lápis, porque você pode também misturar os tipos de grafite que você usa. Ó, eu tenho uma caixinha aqui cheia de grafites diferentes. Isso daqui é o pastel. Né? Olha, muito parecido com a consistência desse cara aqui. Que a rigor os dois são o mesmo, só que esse aqui está em lápis e esse aqui está em bastão. Tá? Mesma coisa. E eu tenho aqui alguns tipos de grafites diferentes que vão entrar nessa lapiseira. Então você também pode comprar, ó. Esse aqui eu acho que é um 2B. Ele é mais clarinho. E você pode apontar, esses também tem grafites brancos, ó, que são super legais, ó, que a gente também pode trabalhar
áreas de meio tom, né, misturar os dois, ou sépia, né, o famoso sépia, que é uma cor muito legal para você conseguir fazer um meio tom ali, ou uma colorização ali de monocromia, né, brincar um pouquinho com os dois. Enfim, então você tem todas essas opções, tá? Independente do que você vai utilizar, e vai grafite, é legal você primeiro experimentar bastante, né? Experimente com o material que você tem, compre materiais novos, não precisa ser caro, mas porque a finalidade do lápis, ou do grafite, ou do pó de grafite, né? Ou do lápis, né? É uma única exclusiva. Ó, aqui tem outro carvão, esse aqui já é um carvão, acho que esse aqui é vegetal também, ó, né? Então, é o mesmo carvão que você tem na tua churrasqueira, tá bom? E ele vai permitir esse meio tom aqui mais bonitinho. O que você quer é conseguir chegar em valores diferentes. Ou seja, você quer conseguir chegar nele mais claro, mais escuro, né, mais fosco, mais brilhoso, né? Então, isso que precisa ser entendido do material. E dependendo do trabalho que você quer fazer, você vai ter que optar por um ou por outro material. Não existe um lápis melhor do que o outro. Tá? Não existe um material melhor do que o outro. Ele é melhor, sim, dependendo, olha como apareceu agora, né? Dependendo daquilo que você quer fazer e daquele resultado em que você quer chegar, tá bom? Então é isso, galera. Lápis, lapiseira, né, carvão, né, o que você vai utilizar? Experimente bastante. Outra coisa que eu quero lembrar muito, principalmente em relação ao material aqui, é que desenho é quase que exclusivamente empírico, ou seja, é um conhecimento que você tem por causa, ou seja, você tem que botar a mão na massa. Não adianta eu, de novo, só mostrar para vocês, brincar, sujar minha mão, que eu adoro sujar minha mão, né? Mostrando para vocês como que cada uma dessas coisinhas aqui pode funcionar se você não for lá e você experimentar, tá? Então vai lá, compra alguns lápis novos se você nunca experimentou. Alguns lápis, esses da Gioconda, cara, você pode encontrar ali por R$12, tá? Não são caros. E eles duram bastante, né? Eles têm um aglutinante aqui que faz com que ele, ao contrário do pastel, que acaba, né, que é uma barrinha que acaba indo rápido, ele dura um tempinho, né? E ele te permite fazer, olha só, outros tipos de trabalho que outrora talvez você não experimentasse ou conseguisse fazer única e exclusivamente com o lápis, tá? Outra coisa que eu vou falar, última, penúltima na verdade, é o apontar do lápis, né? Existem formas, deixa eu tirar isso daqui, de você apontar o lápis. Vocês percebem que eu apontei esse daqui e deixei a ponta dele um pouquinho mais à mostra, né? Em geral, com os lápis, os apontadores comuns, né, você vai ter uma ponta, como essa daqui, né? Que é uma ponta mais comum, que vai te dar uma certa lateralidade, ou seja, vai ter um pouco de abrangência aqui com a lateral do lápis, mas nem tanta, né? Alguns apontam assim, eu não tenho quase nada, só a pontinha dele aparecendo mesmo, tá? Outras formas de apontar, esse daqui eu apontei com estilete, né? Então tem o meu estiletezinho aqui, e literalmente eu vou desbastando aqui a minha madeira. Quem nunca apontou um lápis assim, claro, vai cuidar para não tirar a lasca do dedo, né? Se você é menor, você pede o auxílio de um adulto para fazer isso, tá bom? Não vai fazer sozinho. Se você nunca fez isso, experimenta com lápis que são um pouquinho mais tranquilos. Então eu vou tirar literalmente aqui, ó, lascas, e eu posso com isso deixar um pouquinho mais do grafite à mostra, né? O que vai me dar um pouquinho mais de área, pode me dar um pouquinho mais de controle também do desenho que eu tô fazendo. Olha aqui. Que ponta bonita que eu fiz. Fica bem fininho, olha só. Parece ponta de comercial, né? Comercial da Faz. Vão me pagar para fazer, para apontar os lápis deles. Então, ó, eu desbasto um pouquinho a ponta do lápis. Isso aqui já me dá, né, uma área muito maior com que trabalhar o lápis. Se eu tiver que inclinar ele, posso fazer, ó, coisas super delicadas, né? E ao mesmo tempo, preciso de uma sombrinha ali. Legal, já dá para fazer uma sombrinha, né? Tá? Então, isso é uma forma de você apontar com lápis e estilete. Eu também tenho um aparelhozinho aqui que eu acabei fazendo. Isso daqui é uma ponta de bisturi, né? Eu não recomendo quem não tem experiência usar uma ponta de bisturi como essa daqui,
porque ela é absurdamente afiada e ela serve para eu desbastar alguns lápis aqui quando eu estou fazendo, por exemplo, que é uma ponta que eu chamo ponta de supositório, né? Que é aqui que eu vou desenhar algumas pontas diferentes para vocês verem. Deixa eu tirar o meu papel aqui que tá bem sujinho. Vamos fazer uma sujeira aqui na mesa toda. Maravilha. Ó, e a mão também funciona, tá? Você pode usar os dedos? Pode. Uma coisa que eu falo só pra galera é quando você está trabalhando no esfuminho ou esfumato, procura não utilizar os dedos. Por que não? Não tá errado, pode usar, tá? Por quê? Mas a tendência dos dedos é de você ter uma certa umidade na mão, na ponta dos dedos, se você não tiver um pouco suado, né? E o que vai acontecer? Pode acontecer dessa umidade impregnar a página e depois você vai tentar apagar isso e não sai. Ou então, ó, aqui ela sai, mas ela fica suja. Isso aqui já é a oleosidade, aquela umidade da tua mão que vai ficar ali no papel e, cara, não tem como sair aquilo ali, já estragou o desenho, tá? Então, procura utilizar ou um esfuminho, ou um outro papel, ou um pedacinho de algodão, alguma coisa assim para você esfumar o desenho. Procura não utilizar diretamente o teu dedo, tá? Porque isso pode cagar todo o desenho. Beleza, galera? E é isso daí. Opa! E aqui o que eu estou usando, a gente vai fazer uma edição disso daqui, né? Tá? Então eu não recomendo que não tenha experiência utilizar uma ferramenta como essa daqui, que é uma ponta de bisturi. Isso aqui é uma número 2, não, tem 13, 14. Sei que tem numerações diferentes, mas ela é bem afiadinha, tá? Outra forma de você afiar isso é com a borracha. Aliás, a borracha não. Outra forma de você afiar isso é com uma lixa de unha, tá? Para conseguir pontas diferentes. E olha que interessante. A ponta mais comum que a gente vê no lápis é aquela que é apontadinha, né? Aqui pelo apontador. E a gente acaba tendo uma ponta assim, né? De grafite. Então ela vai ter basicamente essa configuração. Essa lateral aqui vai te dar uma utilização e a ponta vai te dar a utilização também. Você pode, isso aqui em geral, apontador, né? Apontador. Outra ponta que você pode fazer, que já é uma ponta um pouquinho mais desbastada, aí vai exigir você trabalhar com um estilete ou com uma faquinha, né? É uma ponta chanfrada, tá? O que é a ponta chanfrada? Ponta chanfrada é quando você vai apontar o grafite de forma que um lado dele fique fininho e o outro lado dele fique, né, a ponta dele vista de frente, fica uma coisa assim, né? Aqui você vai ter o chanfro, que é esse corte aqui, e esse corte vai te dar talvez a mesma abrangência que a lateral do lápis, né? E aqui na pontinha ele vai dar também uma possibilidade de fazer linhas super fininhas. E dependendo da tua destreza com o lápis, você pode ir girando o lápis e você vai conseguir fazer traços fino grosso com o lápis. Esse aqui está levemente chanfrado, tá? Então eu consigo girar ou rotacionar o lápis aqui. Opa, quebrei minha ponta. Né? Girar o meu lápis, rotacionar o lápis para conseguir uma ponta que varia. Vou usar um lápis de cera. Então isso aqui é uma ponta chanfrada, tá? Chanfrada. Você também vai ter que usar um estilete para fazer esse tipo de ponta. Aquela ponta que muitos artistas utilizam, que eu chamo de ponta de supositório, que é uma ponta também conseguida, né, com o estilete. Ela é uma ponta que exige um lápis um pouquinho mais grosso, ou seja, que tem uma bitola, né, um pouquinho maior. Você vai conseguir com o lápis que eu estava usando agora, esse daqui. Ele tem um grafite um pouquinho mais, né, a circunferência do grafite é um pouquinho maior. Daí você pode trazer um pouquinho mais da ponta dele para cima. Então você tem uma abrangência enorme aqui de lateral, né? Você pode fazer bastante coisa com a lateral. Você tem uma pontinha super fina e você tem uma variação aqui dependendo de como você usa a curvatura do lápis, né? Digamos que aqui a gente tem uma folha. Então dependendo da curvatura do lápis, que eu chamo de supositório, né? Parece um supositório. Você tem uma abrangência bem grande ali de traços que você pode produzir com aquela ponta
bem grandona. Né? E tem algumas pessoas que gostam simplesmente daquela ponta jatinho, né? Que é uma ponta que eu fiz aqui, daquele outro lápis, que é uma ponta bem fininha, né? E bem comprida. Também é uma ponta super interessante para você trabalhar o desenho, tá? Então são 4 formas de você apontar o lápis. Não fique dependendo única e exclusivamente do apontador. E outra coisa, esses apontadores aqui, eles têm vida útil. Quer dizer o quê? Que essa giletezinha é uma gilete que tem aqui literalmente. Eu não encontrei até hoje algum lugar, porque apesar delas verem com um parafusinho aqui pra gente poder trocar, o ideal seria isso, a gente poder comprar um corpinho desse e comprar várias giletezinhas para ir trocando à medida que elas vão gastando, né? Vocês vão perceber que com o tempo essa gilete vai gastando. Então é interessante ter, se você trabalha muito com lápis, ter um apontador bom mesmo, beleza? Então acho que é isso, galera. Conheça seu lápis, entenda quais são as gramaturas e experimente com materiais diferentes, beleza? Então é isso. E olha aí, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e siga a gente para ter mais coisa legal, tá bom? Grande abraço, Juba aqui, desligando.